adianta ter todo o conhecimento humano se de Deus eu me esqueço. Deixa a preguiça pra lá, vamos nos aprofundar. Teologia é na Besorá, lugar para se edificar. Sejam bem-vindos ao Instituto Besorá. Aqui a nossa missão é transformar vidas através do conhecimento das Escrituras, da reflexão teológica e do aprofundamento em princípios que edificam a fé. Cada aula foi cuidadosamente preparada para caminhar em perfeita harmonia com os livros da disciplina, garantindo que você tenha uma experiência de aprendizagem única e rica e alinhada com a Palavra de Deus. Agora, aproveite o conteúdo e lembre-se, você pode pausar, voltar e revisar quantas vezes for necessário. O objetivo é o seu crescimento, sua compreensão plena do que está sendo ensinado. Prepare-se, porque a sua jornada teológica começa agora. Vamos juntos para a próxima aula. O que é teologia? Ao longo abordaremos com mais profundidade a questão da teologia, suas definições, didática e objetos. O aluno compreenderá os conceitos, saberá aplicá-los e enxergar teologicamente. Nunca podemos esquecer que a teologia, além de ser uma ciência por conter traços científicos, como a criticidade, a dinamicidade e a sistematicidade, é, sobretudo, uma expressão de amor e de relação entre o Criador e sua criação. É onde um Deus eterno e imortal se revela a seres mortais e merecedores da graça gratuita. Essa criação, ao compreender e viver o Evangelho, recebe-os e passa a ser chamado Filho de Deus, encontrando redenção, esperança e uma vida eterna. E o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito a se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João 1, do 12 ao 13. Podemos percorrer o vasto campo da teologia. Inevitavelmente nos deparamos com diversos questionamentos, tais como: de onde viemos? Para onde vamos? Se existe um Deus, por que Ele permite tantas coisas ruins? A teologia não possui todas as respostas. Todavia, busca oferecer respostas que sejam, no mínimo, plausíveis e coerentes, almejando uma compreensão da revelação especial. A teologia em si aborda inúmeros temas, entre os quais podemos destacar Deus, o homem, o mundo, a salvação, a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, pecados, perdão, amor, entre muitos outros temas surgem dentro da teologia, entre aqueles que estudam as Escrituras. Trata-se do ser humano não apenas em busca de respostas, mas ardente em seu coração em conhecer mais sobre o seu Criador e sobre Deus. Infelizmente, para muitos, a teologia é vista como algo desassociado a Deus e por isso não deveria ser utilizada. Passagens como 2 Coríntios 3,6, que diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa e muitas outras passagens são mal interpretadas e que recebem uma interpretação errônea e muitas vezes pretensiosa. Tal interpretação acaba levando alguns cristãos a abandonarem a teologia e aceitarem tudo o que lhes é ensinado, sem sequer consultar as Escrituras. No entanto, podemos perceber no texto de Atos 17:11 como deveríamos receber as Escrituras,
e como é importante examinar com dedicação. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalônicos, porque recebiam a mensagem com vívido interesse e dedicação ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Primeiramente, precisamos entender o que significa teologia. A teologia vem do grego teologia, que significa a união de duas palavras, Theos, que significa Deus, logia, que significa referente a estudo, a raciocínio, a discurso, entre outros significados. Podemos simplificar e dizer que a teologia é a busca pelo oculto e pela verdade de uma divindade revelada e comissionada aos seres humanos. Deus transmite sua mensagem de diversas maneiras, e essas verdades podem ser comunicadas tanto de forma oral quanto escrita. Deus se revela face a face àqueles que o buscam de todo o coração. Conhecer a Deus é como a luz do sol, que, embora não tenha favoritos, não pode retirar-se num espelho encoberto pelo pó, com a mesma luminosidade com que se reflete no espelho limpo. Assim dizia Leves, podemos claramente observar uma semelhança com os bereanos e os tessalonicenses. Essa realidade ainda persiste em nossos dias. Muitas pessoas têm suas mentes e corações fechados, empoeirados, o que impede que a luz chegue em suas vidas e pensamentos. Acabam vivendo de salavancos religiosos. Basta algo parecer correto ou estar alinhado com aquilo que acredito, pronto, conclui que deve ser algo de Deus ou uma verdade de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e de juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está em Hebreus 4:12. Podemos percorrer e agir conforme queremos, mas somente no manifestar na vontade de Deus é que podemos encontrar sim a verdade. Todo esse pano de fundo histórico, moral e social pode evidenciar um Deus operando em cada fração de tempo e espaço. Quando observamos as muitas profecias já cumpridas, torna-se mais fácil acreditar em uma divindade que promete, faz e acontece. Ao analisarmos a obra de Aquino, percebemos com maior clareza o que a teologia representa ou qual é o real objetivo. Aquino utiliza uma figura de linguagem, o primeiro motor, não a busca de alguma engrenagem que movimentam outras, mas aquela que não necessita de engrenagem para existir. É necessário chegar ao primeiro motor, não movido por nenhum outro. Este, todos entendem, é Deus. A ideia original de Aquino é evidente. Ele nos conduz à reflexão que devemos buscar a primazia das coisas, sua origem, pois todo aquele que busca o início, inevitavelmente se depara com a criação e com o Criador. É aí que nasce a teologia. Podemos conceituar a teologia como a busca do recôndito, que se manifesta em mentes e corações sedentos. A teologia não é a clareza em si, mas aponta para a luz. Outra referência interessante, embora sucinta, é a concepção de Barth, que reflete muito bem os nossos dias. Ele aponta como algumas regras de hermenêutica são quebradas, como moldamos Deus às nossas próprias ideias e formatos, praticando menos a exegese e mais a exegese. Seguir a Deus é ser conduzido por Ele, exige renúncia, perdão a quem nos feriu, amor e temor. Barth afirmou: toda teologia é um falar a partir de Deus, pois
mais conhecidos, a sua onipresença, onipotência, onividência, imortalidade, entre outros. Sendo Ele o Criador, a palavra nos alerta: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, pelo contrário, tendo comichões, coceiras nos ouvidos, amontoarão mestres segundo as suas próprias concupiscências. Podemos encontrar isso em 2 Timóteo 4, do 3 ao 4. Como usar a teologia? Filipe era um dos 7 encarregados de cuidar das mesas e das viúvas. Perguntou ao etíope: você entende o que está lendo? E imediatamente o eunuco respondeu: como posso entender, a menos que tenha um professor para me ensinar? Podemos ver nesse primeiro momento que a teologia surgiu de uma grande dúvida. Fez acontecer a teologia ao começar a explicar sobre quem o profeta Isaías estava falando. E respondeu o eunuco a Filipe e disse: rogo-te, o profeta, de si mesmo ou de outro alguém? Está em Atos 8,34. A teologia não pode ficar restrita ou recôndita ao corpo, e este corpo precisa cuidar cada parte da unidade, como diz em Romanos 12, 4 ao 5. Quando recebemos gratuitamente o Evangelho, devemos transmitir a todos, sem exceção, a mensagem das boas novas, como diz Mateus 10, 8. O que Filipe fez em relação à dúvida do eunuco, quando interpretou a mensagem de Isaías, trazendo luz, estavam se referindo. Fazer teologia é o trabalho do teólogo, como hermeneuta e exegeta, conduzindo com Satanás dirá no início de sua vida que é muito cedo para servir a Deus, e depois dirá no final: é tarde demais. Nunca será tarde para falar de Deus e procurar a sua vontade. Todos nós que confiamos em Deus e que somos filhos por herança e conversão, temos o dever e o direito de falar das grandezas e maravilhas de Deus, mesmo que isso venha a nos custar certos jogos nas arenas. E no tempo lá de Nero, onde os cristãos eram lançados nas arenas e apedrejados nas escadarias, como o jovem Estevão, tinha Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se vergonhar e que planeja bem a palavra da verdade. Mas não é necessário ser vocacionado, padre ou pastor. O único pré-requisito é ter o desejo de saber mais sobre o Criador e sua natureza. Vamos tomar o exemplo dos bereanos, que eram mais nobres do que os Tessalônica, pois observavam as Escrituras. Todo cristão se aprofundar nas Escrituras. Como podemos defender o falar do amor de Deus sem um mínimo de conhecimento? O mundo está acelerado e tudo está acontecendo rapidamente. A modernidade tem encontrado seus meios. A mídia e a indústria de entretenimento têm se superado a cada instante. E nós, os que professamos nossa fé, ficamos estagnados. O Evangelho chegará às pessoas. Como saberão a respeito da salvação e da obra redentora do Cristo ressurreto? Como saberão? Mas se todos podem aprender e estudar, para que serve esse ensino? Quando olhamos para o texto de 2 Timóteo 3, 16 ao 17, percebemos que a palavra de Deus tem inúmeros objetivos e alcances. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus esteja apto e plenamente preparado para a boa obra. O discípulo busca aprender com o seu mestre. Assim é todo aquele que se aproxima de Deus. A sua mente e coração precisam estar abertos, mesmo que algo venha confrontar nossas convicções e certezas.
Todo aquele que se aproxima de Deus precisa entender que seu modo de ver e enxergar o mundo já não será mais o mesmo. Mas, afinal, quem pode estudar teologia? Não existe alguém que possa ou alguém que não possa. Tudo parte da pessoa em si, da predisposição de aprender e saber mais sobre Deus. Sabemos que existem alguns seminários teológicos que colocam critérios ou barreiras para novos alunos, mas em suma, ninguém deve ser impedido de estudar sobre Deus. Jesus disse para os seus apóstolos, e Jesus disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é Marcos 16. O evangelho do reino deve ser repartido e vivenciado por todos, sem distinção de raça, credo ou posição social. Nada no reino de Deus é por força ou violência. Tudo é pelo convencimento do Espírito Santo no indivíduo, que recebeu o evangelho e creu. A palavra deve ser um canal aberto e livre para todos. Quem estuda teologia não a deve fazer por vaidade ou para se auto-engrandecer. Toda fonte de sabedoria emana de Deus e deve ser encarado não como uma ciência corriqueira, mas também como ciência utilizando-se de outras ciências. O objetivo factual de estudar é fazer teologia, é a nobreza de entender que você é apenas mais um entre muitos discípulos, só que agora percebe com mais clareza o Evangelho e a mensagem de Cristo. Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa imediatismo, mas antes se fez e assim se mostrou e se revelou, e cabe a cada um de nós buscar esse conhecimento, buscar se aproximar mais de Deus, usando todas as ferramentas, metodologias, ciências, e ou se aproximar e conhecer mais sobre esse Cristo, mais sobre esse Deus,